Pessoal, boa noite. Quem for entrando, confirma pra mim se tá ok o áudio, se estão conseguindo me ver, se dá pra escutar bem, por favor. Obrigada. Bom, pessoal, o pessoal vai chegando, boa noite. Essa live vai ficar gravada, então o pessoal que não conseguir pegar do início, pegar, né, do meio, vai aí conseguir assistir depois, desde o comecinho, então aviso o pessoal. Eu às vezes não consigo responder as perguntas que vocês, né, vão colocar aqui, mas se vocês quiserem deixar, a gente responde depois também. A live é para ter duração de no máximo meia hora, então a gente vai fazer bem aqui rapidinho, para não ficar muito cansativo, tá todo mundo bem cansado, querendo descansar, né, depois de uma segundona, começo de semana não é fácil. Bom, e aí eu vou começar também pontualmente, porque pra gente não perder tempo, tá? Bom, pessoal, quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre educação infantil, sobre 2020, o que esperar da educação infantil para 2020, da nossa escola. E falar um pouquinho sobre as escolas em geral, o que os pais têm buscado, o que a gente tem percebido, né, o que a gente tem sentido também, e falar da nossa experiência, da nossa visão. Quero deixar isso bem claro para vocês, que muitas das coisas que nós vamos falar aqui é o que a Litera Viva pensa, é o que eu, enquanto pedagoga, o Alan, enquanto meu sócio, a gente tá há quase 10 anos com a escola, então a gente tem um pouco de experiência. E essa é a nossa filosofia. Então, assim, é óbvio que a gente vai discordar de algumas pessoas, ser contrário a outras, mas esse é a filosofia Litera Viva. Então, que isso fique claro que não é uma lei, mas é o que a gente acha. Bom, primeira pergunta que eu tenho para fazer. Como é a educação infantil ideal? Primeira resposta clássica é aquela que o pai acha que é ideal para o filho. Óbvio, né? O que a Litera Viva acha ideal, o que nós achamos ideal. A educação infantil, a cada dia mais no Brasil, ela tem se tornado algo grande, porque os pais precisam trabalhar. É muito complicado você hoje encontrar uma pessoa de confiança para cuidar do seu filho em casa. E mesmo, né, preço, gasto que você vai ter e a qualidade disso, porque o seu filho vai ficar em casa, vai ficar vendo TV, vai ficar na cadeirinha, sem muitos estímulos corretos. Então, os pais, eles têm preferido muito colocar em escolas, e que é natural e, na minha visão, é muito bacana. Isso, então, é um mercado muito crescente. Aí a gente começa a se deparar com um monte de coisa, né? Um monte de escola de educação infantil que oferece mundos e fundos. Então, primeiro ponto, a escola de educação infantil até os 4 anos não é obrigatório. Então, não é obrigado a colocar o seu filho para estudar. Você coloca, se você tem que colocar por necessidade ou porque você quer, por uma socialização, né, por uma convivência. Segundo ponto, a gente sabe que nós, enquanto, né, seres humanos, a gente fica estudando aí, em média, em torno de 20 anos. É muita coisa. Para pensar, é uma coisa que você, geralmente, o ideal, na verdade, é a gente nunca parar de estudar, né? Então, você termina a faculdade, faz uma pós, vai pro inglês, faz um mestrado, tem gente que faz doutorado, pós-doutorado, então, assim, é a vida toda estudando. E a cada fase que se passa, se torna mais difícil o estudo. Então, uma coisa é a educação infantil, ensino fundamental, as coisas que nos pedem cada vez mais se tornam difíceis. Isso faz com que a gente tenha que estudar mais, se dedicar mais. Então, a educação infantil, ela precisa ser algo leve. Ela precisa ser algo que traga, primeiro, a memória afetiva para sua criança, daquele espaço, daquela coisa que é sim uma extensão da casa, é sim uma maneira de continuar brincando, de continuar socializando, né? Só que com outras pessoas, com outros amigos e tudo mais. Então, a educação infantil, ela tem esse papel de fazer com que a criança se desenvolva muito mais afetiva e socialmente do que necessariamente a parte de alfabetização.
Todo mundo sabe. Recentemente não, já faz um tempinho, o Brasil mudou a lei, então ele tirou um ano da educação infantil, né, que era a nossa pré-escola, foi para o ensino fundamental, então de repente a gente não tem mais o pré dentro da educação infantil e ele se torna algo chamado primeiro ano. Esse primeiro ano nada mais é do que a nossa antiga pré-escola. É nessa fase que a criança deve se alfabetizar. Não é porque tirou um ano da educação infantil que a gente precisa trazer a alfabetização também para um ano antes. Então, a idade correta para a criança se alfabetizar é ainda aos 6 anos. Isso vai acontecer no primeiro ano. E a gente precisa ter essa noção. Isso vai acontecer. A gente não precisa alfabetizar uma criança com 4, uma criança com 3, uma criança com 5 anos. Ok? Ponto. E aí a gente se esquece da onde surgiu a educação infantil. Lá atrás, na nossa geração, não era nem chamada de educação infantil. Ela era chamada de jardim de infância. E esse eu acho é um nome assim que eu amo de paixão e que eu defendo. Porque assim, realmente deve ser algo para que a gente possa brincar, utilizar muito lúdico, aprender dessa maneira e se socializar. Eu sempre falo também para os pais que a gente tenta cada vez mais demistificar essa questão do berçário. Berçário não é só cuidado. Pra gente fazer um planejamento para berçário, gente, vocês não têm noção do trabalho que dá, porque a gente precisa pensar em tempo, em atividades. Então, assim, às vezes o pai fala assim, eu vou levar pra creche, né? Só cuidado. Não, gente, berçário não tem que ser só cuidado. Tem escolas que tem creches que só cuidado, mas a Litera Viva não é isso. A gente tenta englobar todas as atividades, projetos, muitos projetos, né, para trabalhar para que essa criança se desenvolva de maneira plena. Então, o primeiro ponto é esse. A partir do momento que você escolhe a Litera Viva, você precisa entender que, primeiro, você está escolhendo uma filosofia. E essa filosofia é de uma educação infantil leve, sem obrigatoriedades, sem que a criança tenha aquela necessidade de ficar sentada numa carteira durante 4, 5 horas por dia, às vezes até mais, dependendo se for uma escola integral, né? E com uma rotina que a criança goste, que a criança fique bem e que ela não chegue em casa morta de cansaço, tá? Segundo ponto. E aí, linkando com aquilo que a gente falou, o que tem acontecido, então, com as escolas infantis, né, de educação infantil? Recentemente, eu li uma reportagem, eu não vou me lembrar agora a fonte, mas depois eu coloco a reportagem aqui pra vocês, falando de uma escola em São Paulo, que ela cobra aproximadamente, em média, de 3, 4 mil reais por período, e a escola faz tudo. A escola corta o cabelo das crianças, a escola lava o uniforme, ela fornece toda a alimentação, inclusive do final de semana. Então, o pai leva congelado para casa, tem aula de balé, judô, inglês, musicalização. É uma escola bilíngue, e mais um monte de coisas. Eu vou depois deixar aqui para vocês essa matéria. Poxa, Carol, interessante. E a desculpa, né, porque pra mim é uma desculpa, é que fazendo tudo isso, sobra tempo livre e de qualidade do pai com o filho. Só que, gente, existem coisas que o pai precisa fazer pelo filho. A gente não pode terceirizar tudo. E é isso que as escolas de educação infantil têm feito. Elas terceirizam absolutamente tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de escolher uma escola e entender, primeiro, a gente não pode substituir família. Família é família. Vocês sempre falo isso. A partir do momento que a gente tem um filho, a gente tem que mudar a nossa vida, né? E o filho não pediu para nascer, então a gente tem que mudar a nossa vida. Não é ele que vai tentar se adequar à nossa vida que já existe. A gente tem que fazer tudo que ele precisa. E ele vai precisar que leve cortar o cabelo, cortar a unha e tudo mais que vocês sabem. E dá muito trabalho, a gente sabe disso. Um desses trabalhos, e aí quero falar com vocês aqui, é sobre o lanche. Tem muitas mães, e agora eu vou falar mais pro pessoal de berçário, tem muitas mães que falam assim, poxa, Carol, mas fala aí pra gente pagar o lanche do berçário, coloca isso na mensalidade. Gente, isso é uma coisa cara, muito cara. E eu, sinceramente, acho que, primeiro, não compensa pro pai, porque quanto vocês gastam por semana em lanche pras crianças? Eu fazendo uma média aí, eu tô falando só de berçário, tá? Não vou falar dos maiores, porque os maiores é mais fácil. Mas vamos falar só de berçário. Em média, eu acho que vocês devem gastar uns 100 reais por semana, 70 reais por semana. Por quê? Todos os dias
uma ou duas frutas geralmente. Cada criança, nessa idade de berçário, até o final do minigrupo, é muito específico o que a criança come, o que a criança não pode comer. Cada pai tem uma dieta para sua criança. Tem crianças que até o minigrupo a mãe não oferece açúcar, tá correta? Tem crianças que já não, a mãe fala assim, quer saber, eu dou danoninho, eu dou, tá? Ok, não tem problema também. Mas assim, tem muitos pais que vieram me questionar isso. Nossa, mas a escola fornece o lanche também. Eu sugiro que vocês vão e vejam o que está sendo oferecido para essas crianças. Porque geralmente é uma bolacha recheada, que é barato, é uma bolacha maisena, que é barato, as frutas não são de qualidades e geralmente são sucos de pó. Eu já trabalhei em outras escolas, eu sei como funciona. Então, gente, às vezes o preço não vale a pena pela qualidade que o seu filho tem comido. Então, o lanche, até o minigrupo, eu acho que é essencial o pai fazer, o pai saber o que a criança está comendo. É claro que a gente não vai deixar criança nenhuma passar vontade. Eu ouvi muito isso também. Mas, poxa, se cada um leva, as crianças vão passar vontade. Não, elas não passam. A gente oferece pra todo mundo. A gente mostra. A gente não vai deixar uma criança com vontade. Mas eu acho que a gente tem que respeitar o que cada família, até os 2 anos, até os 2 anos e meio, deseja pra dieta do seu filho. Então, assim, uma coisa é o cardápio da escola, é o arroz, o feijão, que vocês sabem o que está sendo servido, a gente sabe a procedência que vem, tudo bonitinho, tudo bem fresquinho. Então, quando vocês colocarem na balança, mas eu vou colocar na escola Y porque lá já tem o lanche, eu sugiro que vocês façam uma pesquisa bem aprofundada. E assim, não é um dia que vocês vão ver o lanche, são dias e dias surpresas, tá? Porque, infelizmente, eu já trabalhei em outras escolas e, assim, isso é muito triste, Próximo ponto, muitas perguntas também. Carol, por que vocês não têm um sistema de ensino? Vários sistemas de ensino, né? Anglo, Coque, Mackenzie, Etapa, tem vários sistemas aqui já na nossa cidade, inclusive. Porque nós acreditamos que para a educação infantil engessa demais. Como assim engessa demais? A educação infantil, ela tem um planejamento. A gente tem lá o nosso dia bonitinho e tal. E a gente tenta colocar junto com todas as atividades pedagógicas. Então, por exemplo, a gente vai ensinar a letra A, a gente vai ensinar a letra B. Junto com isso, a gente tenta promover para a criança uma experiência lúdica. Então, como que a criança vai aprender a letra A? A gente vai lá pra quadra, vai passar meia hora na quadra, a gente vai colocar a letrinha A em forma com a corda, a criança vai passar por cima, a gente vai fazer uma brincadeira, isso e aquilo. O sistema de ensino dificilmente permite que eu faça isso. A gente já fez um teste uma vez, não funcionou muito bem. E então, mais uma vez, a gente conversou bastante. Porque assim, gente, sendo muito sincera pra vocês, sistema de ensino vende, né? E eles vêm com tudo. É como se eu terceirizasse toda a parte pedagógica da Litera Viva. Eu não preciso fazer absolutamente nada. Eles vêm com planejamento pronto. Então, segunda é isso, terça é isso, quarta é isso, quinta é isso. Só que não bate com a nossa filosofia. Eu não acho justo com uma criança, não estou falando de ensino fundamental, tá? Vamos só focar na educação infantil. Eu não acho justo uma criança ter que cumprir 5 páginas de apostila por dia. É muita coisa. Nessa idade, eles não precisam disso. Quando a gente fala de ensino fundamental, aí a história é outra. Aí a gente tem que começar, de fato, a preparar e a amadurecer os nossos alunos, né? Então, realmente, um sistema de ensino ajuda muito, porque ele põe limites, você tem que cumprir aquilo. No bimestre são 200 páginas e ponto final, porque aí já chega a próxima. Então, para a educação infantil, eu não sou a favor. Pode ser que um dia a gente encontre um que dê essa margem pra gente trabalhar, que dê essa margem pra gente conseguir trabalhar o lúdico sem matar o pedagógico, né? Sem deixar de... Porque, assim, primeiro, o custo é muito caro pra gente não fazer. Pensa, eu peço para vocês comprarem uma apostila que vale, sei lá, 700, 800 reais por ano e a gente não consegue fazer. Eu vou entregar para vocês em branco. Então, assim, não tem lógica, né? Então, a gente pensa em tudo isso. E aí, a gente acaba até fazendo um serviço mais difícil, porque seria muito fácil a gente colocar um sistema de ensino, vocês pagam, ponto final, e eu teria tudo meio que de mão beijada, né? A parte de coordenação pedagógica deles, daria praticamente tudo pronto para nossa coordenação pedagógica. Então, para que vocês tenham a noção do porquê não ter um sistema de ensino.
Em contrapartida, para 2020, a gente pensou muito, conversamos com a nossa coordenadora e nós adotamos algo parecido com o sistema de ensino. Parecido, mas diferente. Contraditório, né? Então, é o que vocês estão recebendo já na lista de material. É um sistema de ensino da FTD. São 4 livros. Só que esses livros, eles chegam juntos pra gente. Eles não vêm um por bimestre. E eles são pequenininhos, são finos. Além do preço, que é super bacana, junto vem um livro de inglês. Então, é um material bem completo. Tá na secretaria já pra vocês darem uma olhada. E ele não fica fraco. Ele não deixa a desejar. Ele consegue cumprir por cada idade, a partir do maternal até o Jardim 2, toda a base, todo o currículo, toda a grade curricular que a criança necessita. É super bacana, deem uma olhada depois no material. Eu vou passar em breve para vocês como vocês vão adquirir, porque não tem em livraria, vocês vão ter que comprar por um e-commerce, um site. Vou passar para vocês, mas é super interessante e assim, casa muito com a nossa filosofia. É muito legal. Todas as atividades, a criança vai aprender sobre a chuva. Então, a gente vai fazer um trabalho lúdico, uma brincadeira, mostrando a chuva, para que a criança realmente tenha essa experiência, tenha essa vivência, e depois a gente vai pro registro. Então, assim, é realmente muito interessante, tá? Outro ponto que sempre me perguntam: Carol, por que não ser bilíngue? E aqui eu entro numa polêmica danada. Por quê? Está na moda ter uma escola bilíngue. E eu poderia muito bem falar para vocês: olha, gente, em 2020 a Litera Viva vai ser bilíngue. Só que eu, Carol, enquanto pedagoga, Alan, enquanto proprietário da escola e entendedor também da parte de pedagogia, embora não tenha o curso, a gente entende que uma escola bilíngue, muitos devem conhecer aqui. A gente tem grandes exemplos em Campinas. Se você pega uma escola chamada Maple Bear, se você pega uma escola chamada Tigrinhos, uma escola chamada Porto Seguro, todas em Campinas, acho que a Porto Seguro fica em Valinhos, elas são escolas bilíngues. Como funciona uma escola bilíngue? A escola bilíngue, ela coloca a grade curricular toda em inglês. É da secretária à direção falando inglês. Isso é uma escola bilíngue. As escolas que se têm intitulado bilíngues, elas não são bilíngues. Elas apenas têm uma grade curricular maior de inglês por semana. A gente aqui na escola tem 1 hora a semana, ela tem 1 hora por dia. A criança, na idade que nossos alunos estão, elas não necessitam disso. A maioria dos cursos de inglês que você pega, cursos, né, renomados, cursos bons, eles aconselham que a criança comece a fazer o inglês a partir dos 5 ou 6 anos de idade. Então, se a gente pega o WhatsApp, Wizard, o próprio CNA, eles sempre falam: olha, o ideal é que a criança comece a fazer o inglês a partir dos 5 anos. Então, gente, uma escola bilíngue, a partir do ensino fundamental, acho excelente. Acho que seria muito bom. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas acabam sendo enganadas. Porque falam assim: olha, custa X e a minha escola é bilíngue. Não, não é bilíngue. A sua escola tem uma grade curricular de inglês aumentada. Nada mais que isso. Então, a gente tem que prestar atenção pra gente não comprar gato por lebre, tá? E aí, linko... Exatamente isso, Eliara, não são. E aí eu linko, gente, com outro quesito. Por quê? Voltando à questão das escolas infantis, que cada dia mais oferecem 1001 coisas, a gente parece que tá uma disputa de... qual escola tem mais atividade para colocar o meu filho? E aí a gente pega crianças de 4 anos que têm uma rotina mais pesada do que um adulto. Vamos pensar nós, adultos, que conseguimos ter noção de tempo, temos noção de cansaço real. A gente pega uma segunda-feira que a gente acorda para ir trabalhar, a gente tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, ter as nossas obrigatoriedades no trabalho, geralmente aquelas reuniões, né? Hoje eu tenho reunião às 8, às 9, às 10, tem uma rotina muito puxada. Você chega em casa, você está muito cansado, mentalmente e fisicamente. Geralmente você vai até fazer alguma coisa para desestressar. Eu vou fazer uma academia, eu vou fazer uma terapia, né? A criança, ela não tem isso.
E aí a gente quer já implantar nas crianças de 3, 4 anos, uma rotina muito engessada. Então, olha, eu quero uma escola que tenha balé, judô, que seja bilíngue, que tenha aula de culinária, que tenha musicalização, depois ele vai para natação, depois tem robô, depois tem Lego, depois tem isso e aquilo. Gente, pra quê? É isso que eu quero entender. Pra quê? Ah, Carol, mas é atividade pro meu filho precisa se desenvolver. Pra quê? Existem idades pra isso. A idade que a sua criança está na Litera Viva é a idade que ela tem para brincar. Vai ser o único período da vida dela que ela tem a liberdade de não ter obrigações. A partir do 1º ano, já tem prova, já tem responsabilidade, já tem entrega de trabalho. A gente precisa ensinar isso, mas a gente não pode impor isso às crianças. O volume de atividade para casa dessas escolas, por exemplo, é gigantesco. É gigantesco. Imagina só, eu começar a mandar pra vocês, vai ter coisa de robótica, vou mandar pra vocês. Vai ter coisa de inglês, vou mandar pra vocês. É isso, é aquilo, aquilo outro. Vocês vão pirar junto com as crianças. Então vamos respeitar esses 4 anos. É muito rápido a educação infantil. A gente vê, às vezes a gente acha que não, mas, gente, é muito rápido. Eu vejo as crianças que entram com a gente, bebês, e aí já se formam no Jardim 2. Então, deem tempo ao tempo, tenham calma. O mundo não acaba amanhã e, assim, o seu filho vai ter tempo. A partir do 1º ano, a história é outra. A partir do 1º ano, as obrigações são outras. Então, vamos deixar essas crianças livres. Não tô falando que vocês têm que estudar na Litera Viva. Tem que estudar, mas na hora de procurar uma escola, tenham esses cuidados pelo filho de vocês. A gente vive uma geração que, na nossa geração, eu escuto muito isso, e é muito verdade. Na nossa geração, a gente não teve um monte de coisa. Então, hoje, se eu posso dar pro meu filho, eu vou dar uma escola que tem tudo. Porque uma escola que tem robótica, tem isso, tem aquilo outro. Então, é isso que eu quero pro meu filho, porque eu não tive. Mas as crianças não precisam disso. Porque dá dinheiro, ele vai ficar rico. O Alan tá falando aqui, porque dá dinheiro, ele vai ficar rico e eu preciso fazer com que o meu filho se torne bem-sucedido. Você precisa, mas tem uma idade pra isso e não é agora. Não é agora. O que você vai fazer com o seu filho é que ele fique estafado, que ele fique enjoado de escola. Que ele chegue lá no 5º, lá no 6º ano e ele fale assim, nossa, eu não aguento mais estudar. Eu não aguento mais fazer aula de balé, aula de judô, aula de inglês, aula de musicalização. Por quê? Porque a escola que eu estudo, nossa, o balé tem uma prova, isso tem... Não é nada livre. Não é nada, sabe? O balé que a gente tem na nossa escola, as crianças amam. Eles amam se apresentar, mas não é aquela cobrança. Então, a gente tem que cuidar muito disso. A gente tem que trazer para a educação infantil uma infância. Coisa que nós tivemos. E coisas que os filhos de vocês precisam ter. Não dá para ser na rua mais, infelizmente. Né? O país não permite, os dias não permitem. Então, a gente precisa trazer o que a gente vivia na rua, as brincadeiras, aquela coisa boa para dentro de uma escola. Tá? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui. Uma outra novidade para 2020 que a gente terá, e a gente vai começar, na verdade, já uma adaptação agora em outubro, meio de outubro para berçário 1, e 2020 vai ser para a escola toda, será a agenda eletrônica. A gente percebe que a agenda em papel está cada vez mais em desuso. Eu vou ter um problema, porque eu tenho um problema sério. Se eu vou escrever um bilhete, todos os bilhetes que vocês recebem, eu tenho que escrever primeiro no papel para depois digitar. Só que a gente percebe assim que os pais esquecem de responder, que às vezes você tá super cansado, você esqueceu de pegar a agenda para ler, esqueceu de colocar algum recado importante. E aí, cada vez mais, os meios eletrônicos têm sido utilizados. Então, pro ano que vem, a gente fechou com o pessoal da Smart Baby. Vai ser uma agenda completamente eletrônica, então a gente vai passar tudo pra vocês via... A gente vai ter um programa, vai passar esse programa pra vocês vão ter um login, uma senha, e aí a gente vai colocar se a criança comeu, se a criança dormiu, mesma coisa que a agenda escrita, mas vai ser tudo via celular.
E lá vai ter o lugar para colocar se a criança precisa tomar remédio. É bem bacana. Assim que tiver tudo pronto, a gente vai já passar para vocês, para os pais que estão fazendo já a matrícula 2020, para vocês baixarem, irem se acostumando com a carinha do programa, que é super bacana. E para vocês irem treinando, né? Porque até pra gente, a gente tá recebendo treinamento e até pra gente é bem difícil algumas coisas, mas é bem interessante, vai facilitar bem a vida, porque antes de dormir dá pra dar uma olhadinha, falar como foi o dia do meu filho. Se tiver algum recadinho, dá pra mandar pra gente, a gente recebe no outro dia, professora. Se tiver algum remédio, dá pra tirar foto da receita, mandar por ali mesmo. Eu acho que vai ficar bastante funcional. Então é isso, gente. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui pra gente. A live foi mais um alerta, porque a gente sente que muitas pessoas ficam desesperadas, querendo cada vez mais colocar atividades, cada vez mais fazer com que as crianças amadureçam cedo demais. E as crianças já estão muito precoces, a gente não precisa fazer isso. Elas já estão amadurecendo muito mais cedo do que a gente amadureceu na nossa época. Então, quanto antes a gente conseguir introduzir, né, cativar e cultivar a questão de crianças, ser criança, é muito importante, ok? As rematrículas 2020 já estão abertas para berçário. Graças a Deus, a nossa procura está bem grande, então não deixa para a última hora. A gente tá, assim, bem preocupado, porque igual, acho que foi para mini grupo esse ano, desde janeiro a gente estava sem vaga. Então, não deixem para a última hora mesmo. Se tiverem alguma dúvida... aproveitando que eu tô falando isso, tem muita gente também perguntando. A gente tem 2 WhatsApp, para deixar bem claro para vocês. Um WhatsApp, que o final é 5454, ele é da secretaria. Então, geralmente lá vocês falam com a Gabriela, ou comigo, ou com a Michele. Então há mais assuntos assim, olha, eu vou buscar mais cedo, fulano vai buscar, se tem alguma dúvida, bilhetes do dia a dia. A gente tem um outro WhatsApp, que é um outro número que eu não lembro agora, mas eu acho que todo mundo já tem, e lá a gente trata especificamente do financeiro. Então, geralmente quem manda as mensagens lá é o Rodrigo. E ele faz acesso remoto, então ele não está presente. Às vezes o pessoal tenta ligar e tal, ele não consegue atender celular, é só realmente via mensagens no WhatsApp. E assim, lá a gente envia lembrete. Gente, tem gente que bloqueia o número. Nossa, não pode, viu? A gente sabe quem bloqueia. Se bloquear é só você mandar mensagem pelo outro. E assim, é tão legal porque às vezes bloqueia e a gente manda mensagem pelo outro e atende. Então, não bloqueia, tá? E lá a gente manda lembrete. Então, às vezes as pessoas até acham ruim. Vocês estão me cobrando, nem venceu ainda. Gente, é um lembrete. É uma ajuda pra vocês. Tem gente que esquece. Eu esqueço, às vezes, de pagar algumas coisas. É só mandar assim, ó. Olha, dia tal vai vencer. Então, não é uma cobrança. Não se sintam mal por isso. Quando, às vezes, esquece, a gente também manda um lembretezinho. Tem que pagar mensalidade, hein? Não esquece. Tá? E sobre essas questões de matrículas, vocês podem tirar as dúvidas com ele, pedido de recibo, nota fiscal. Então, só para deixar claro que existem esses 2 WhatsApp, ok? É isso, gente. Eu agradeço de verdade a participação de vocês, o tempo, né? Nossa meia horinha já foi. A ideia dessas lives é a gente fazer sempre. Eu prometo que eu vou me policiar, porque realmente é muita coisa, gente. Tem dia que a gente tá bem cansado, mas a ideia é a gente falar de coisas do dia a dia, de dúvidas que vocês têm em relação à educação infantil, é realmente para fazer um bate-papo e que a gente possa se aproximar, porque, né, reuniões ficam mais difíceis, o pessoal tá presente, fica um pouquinho mais complicado, mas pelo celular não tem desculpa. Se não viu agora, vê depois, tá bom? É isso, compartilha com os amigos que não vieram, dá um puxão de orelha e fala, gente, é só entrar na live, pode ficar sentada no sofá, tá bom? Obrigada, gente, até mais, tchau, tchau.